Sabe uma questão que me pegava bastante quando eu era mais novo, principalmente durante o período da faculdade, era ficar me comparando muito com os outros. Quando você para pensar em redes sociais, Facebook, apesar de quase ninguém usar, Instagram, de certa forma isso funciona como se fosse uma janela em que a gente conseguisse olhar a vida das outras pessoas, só que a gente esquece que essa vida ela é editada, né? Então ela não é exatamente o que a gente está enxergando ali. E quando eu estava na faculdade, principalmente, isso me pegava bastante porque eu trabalhava e estudava, então eu não tinha muito tempo para fazer muita coisa. E quando você está durante a faculdade e trabalhando, não sei se você já passou por isso ou se vai passar em algum momento, mas você meio que tem que fazer sacrifícios. Se você for levar a graduação com a seriedade que ela pede que você leve, você não vai conseguir viver as coisas que está todo mundo vivendo. Então, quando eu olhava as redes sociais, tinha gente que estava viajando, final de semana fazendo churrasco, indo para barzinho, balada, e eu estava estudando, né? Porque aquele momento era aquilo que eu precisava fazer. Mas ainda assim, eu me senti um pouquinho mal em relação a isso. Sempre que eu via que as outras pessoas estavam curtindo a vida enquanto eu estava fechado no quarto, revisando conteúdo, fazendo conta, estudando, trabalho, projeto, coisa que não acaba, parecia que eu estava desperdiçando a vida, parecia que eu não estava aproveitando a vida do jeito que as outras pessoas estavam. Daí eu começava a me sentir mal em relação a isso. E não é uma sensação gostosa você enxergar a você mesmo como perdendo a sua vida. E foi uma questão que me pegou durante uma boa parte da graduação. Como eu tinha colegas que eles estavam mais ou menos no mesmo rolê que eu, então era a galera que trabalhava e estudava, eles passavam pelas mesmas coisas, tinham as mesmas dificuldades, mas eles sempre falavam, é que cada um tem a própria jornada, então não é bom a gente ficar se comparando, mas é que isso é meio que automático, né? Então mesmo sabendo que eu não deveria me comparar com outras pessoas, eu ainda me comparava. Então, saber isso não resolvia o problema. Mais tarde, eu acabei estudando sobre um cara chamado Leon Festinger. Em 1954, se não me engano, ele lançou uma teoria que falava que nós nos comparamos com outras pessoas. Isso é um processo natural. E esse processo de comparação, ele serve como uma forma da gente conseguir se avaliar em relação ao desenvolvimento da nossa vida, as nossas próprias habilidades e características. Então pense assim, quando você está estudando, você faz uma prova, essa prova vai valer de 0 a 10. Então se você tirar um 7, você sabe que você está acima da média. Se você tirar 9, significa que você foi muito bem. Então a gente tem um valor metrificável, a gente tem um número que a gente pode usar como referência para verificar se a gente está bem ou não, né? Agora, quando você fala, por exemplo, será que a minha vida tá boa? Cara, eu não tenho uma régua. Não tem como dizer, minha vida tá uma nota 6,5, minha vida tá uma nota 8. Então, a forma como a gente tem para entender, para conseguir avaliar a nossa própria vida é em relação à vida dos outros. A forma como a gente vai avaliar qualquer coisa que não seja mensurável só pode ser feita por comparação. Então, você se comparar é um processo natural, é uma coisa que a gente vai fazer todo dia, é parte da nossa natureza. Então, a questão não era necessariamente se a gente ia se comparar, porque a gente vai, isso meio que acontece naturalmente, e sim sobre como que a gente vai se comparar. O Festinger, ele considerava 2 tipos de comparação. A comparação que ele chamava de ascendente, que é quando você vai comparar você mesmo com alguém que está acima de você, então alguém que está numa situação melhor ou que você gostaria de estar. E quando a gente faz essa comparação, se a gente fizer um pouquinho dessa comparação, a gente pode se sentir motivado a buscar aquilo que aquela pessoa tem que a gente gostaria, mas se a gente pesar um pouquinho na mão, a gente acaba se sentindo inadequado, como se o que a gente fizesse até aquele determinado momento não fosse o suficiente. Então é meio que uma sensação de desalento. Era basicamente o meu caso, né? Eu olhava para as pessoas, eu via elas curtindo, se divertindo, saindo com os amigos, e eu não fazia isso. Então parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, sabe? Mas a gente também pode fazer a comparação descendente, que é quando eu me comparo com alguém que está numa situação pior que a minha, né? Que no geral é o que a internet recomenda que você faça. Está se sentindo mal com você mesmo? Se compare com alguém que esteja pior. De certa forma funciona, porque o próprio Festinger, ele falava que se você se compara, faz uma comparação descendente, isso acaba melhorando a tua autopercepção e a tua autoestima, porque você percebe que você tem características positivas, né? Mas isso em excesso também pode gerar uma espécie de complacência. Digamos que você dá mais folga do que você deveria para a pessoa. Então, a gente vai se comparar de qualquer forma. A questão é que quando a gente trabalha com o contexto atual,
a gente tem tecnologia, a gente tem Instagram, tem TikTok, o YouTube, o próprio YouTube serve um pouquinho como isso, e a gente acaba enxergando uma parte editada da vida das pessoas, então a gente não tem acesso à totalidade. E além disso, a gente também está olhando para muita gente. Então vamos pensar lá no Instagram, você tem 700 seguidores, são 700 vidas com as quais você pode se comparar. Antes a gente se comparava só com quem estava perto, quem tem o mesmo estilo de vida, quem está na mesma população. Agora a gente consegue se comparar com o mundo inteiro. Então a gente está exposto a mais comparação ainda do que a gente já estava antes. E isso acaba sendo uma espécie de intoxicação, né, em que você se compara tanto que isso acaba sendo prejudicial para você. Mas tem uma escritora americana chamada Carol Dweck. Ela escreveu o livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, alguma coisa assim. E dentro do que ela fala no livro, ela diz que muito das emoções e das estruturas negativas que nós temos, elas partem mais da forma como nós avaliamos as coisas do que das coisas em si. Então, pegar, por exemplo, a questão da própria comparação. Quando eu faço uma comparação com outra pessoa, a pergunta que eu faço é: por que essa pessoa tem tal coisa ou vive tal coisa e eu não vivo? Isso é uma carga negativa que nós estamos associando. Quando a gente faz esse mesmo processo de avaliação, só que ao invés de eu perguntar o porquê ela tem e eu não, eu pergunto o que eu preciso ter para que eu consiga fazer o que essa pessoa está fazendo, a gente muda a forma como a gente enxerga essa questão. Então a comparação deixa de ser uma carga emocional negativa e se torna algo construtivo, algo que eu posso transformar em um guia, ou que eu posso avaliar como uma sequência de passos que eu consiga fazer para ter aquilo que eu quero. Então o que mudou na prática é só a perspectiva do que eu estou avaliando, porque a situação é exatamente a mesma. Então no livro ela fala que a gente precisa elaborar essas emoções para conseguir transformá-las em algo um pouco mais construtivo, né? Então a gente percebe o que está acontecendo, qual é a dor ou a emoção que a gente tem associada a isso. A gente explora para ver o que isso mostra que falta para mim, o que isso me gera de vontade. Daí, a partir disso, ao invés de transformar em um julgamento ou em uma necessidade, eu transformo em uma pergunta investigativa, né? O que falta para eu conseguir ter isso daqui? Ou o que eu preciso elaborar ou desenvolver para que eu possa estar nesse nível? E depois eu consigo fazer uma atuação direta para que eu consiga me desenvolver, né? É uma estrutura bem interessante se você parar para pensar, porque ela permite que você elabore as suas questões internas, mesmo que você esteja olhando para a vida de outra pessoa. E eu não sei se você está passando por um momento de autocomparação, eu sei que é um problema bem comum, né? Eu evoluí muito em relação a isso, não vou dizer que eu não faço porque eu faço, né? Então, todo mundo faz, mas eu aprendi a lidar muito bem com isso. E se eu pudesse te dar alguns conselhos em relação a isso, acho que a primeira coisa que eu diria é: selecione melhor quem você segue. Escolha bem as pessoas que formam a tua realidade, as pessoas que você está enxergando, porque é a partir delas que você vai se comparar. Então, siga pessoas boas, acompanhe pessoas que desenvolvem alguma coisa que você acha inspirador. Se compare com você mesmo. Isso também é muito importante, porque a gente costuma olhar tanto para os outros, para como os outros estão, para qual que é a situação deles e o que eles desenvolveram ou não, que a gente esquece que a gente também tem desenvolvimento. É fácil olhar para o presente dessas pessoas, mas por que eu não olho para o meu passado e vejo o quanto eu já evoluí? Todo mundo está numa jornada de desenvolvimento, a gente só precisa reconhecer a nossa própria jornada e o nosso próprio valor. Quando a gente faz isso, a gente percebe que, no fim das contas, a gente está melhor do que a gente imaginava. A gente só não se olha com carinho suficiente para perceber isso. E, por último, tenha uma boa referência. Escolha alguém para ser o teu norte. Pode ser uma pessoa com um valor que você concorde, pode ser uma pessoa que tem uma jornada parecida com a que você quer na tua vida, pode ser alguém que tem o mesmo estilo de vida. E faça aquele questionamento que eu falei anteriormente de o que eu preciso, o que falta para eu conseguir chegar perto do que essa pessoa representa para mim, o que eu preciso desenvolver, quais habilidades são necessárias, que conhecimento eu tenho que ter, qual que é o caminho que eu vou seguir para que eu chegue lá, porque aí eu uso uma comparação para gerar uma bússola, para saber para onde eu tenho que ir, para saber qual que é o meu caminho. Isso faz com que eu fique menos perdido e transforma esse sonho que a gente tem em uma coisa um pouquinho mais tangível. Então a gente vai se comparar, é um processo normal, é algo que vai acontecer invariavelmente. Então não se sinta mal por isso, tá? Você vai fazer, mas será que a gente não consegue fazer com que isso seja algo que traz um benefício para nossa vida? Acho que esse, no fim das contas, é o ponto central. E é sempre bom lembrar, a vida não é uma corrida. Você não está competindo com os outros para ver quem chega em algum lugar primeiro. No fim das contas, pelo menos na minha percepção, a vida é muito mais sobre você
ser melhor do que você mesmo, você está sempre em constante evolução, do que necessariamente você ser melhor que os outros, né? Porque ser melhor que os outros é muito subjetivo. Mas agora você conhece a tua jornada, você sabe o que você fez, você sabe o quanto você melhorou, você conhece o teu próprio esforço. Olhar para o teu eu do passado e ver que você está muito melhor do que você já foi algum dia é algo que faz muito bem. Então recomendo que você faça isso, porque a gente costuma não se dar o valor que a gente tem, né? E isso é bom, é saudável. Eu espero que você tenha gostado da conversa de hoje. Agradeço por me acompanhar nessa caneca de chá mate com casca de laranja. Quero saber de você, né? Como é que você lida com essa questão de autocomparação? Você se compara muito com os outros? Você já aprendeu a lidar um pouquinho melhor com isso? Tem alguém com quem você já se comparou que te ensinou alguma coisa ou te mostrou um caminho que você queira trilhar ou esteja trilhando no momento? Quero conhecer você um pouquinho melhor, né? E se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!